Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem outros muitos costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E a pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta é a palavra de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da compreensão. E uma vez compreendida essa palavra, possamos fazer todo o esforço no dia de hoje em especial para vivenciá-la e colocá-la em prática. Amém? O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei, Davi. O terceiro rei, o filho de Davi, Salomão. E Salomão, o terceiro rei de Israel, ele, um homem muito sábio, tem uma história fantástica, bonita, de sabedoria. Ele resolve dar um presente ao povo de Israel, né, construindo o grande templo, a morada de Deus, o templo de Salomão, o verdadeiro, né, o templo de Salomão. Ele resolve construir um grande templo, a morada de Deus. E aqui a oração, a primeira leitura, fala desta oração de consagração, que Salomão se dirige a Deus, dedicando o seu templo, esse templo, essa construção, esse santuário, para retratar a presença de Deus. E Salomão, ele entra, em certo sentido, né, numa grande reflexão. Como é que Deus, o Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Criador de tudo, pode ficar reduzido a um templo? Então, para Salomão, não são importantes as pérolas, as riquezas do templo. Ele fez um templo muito bonito, muito majestoso. Mas assim, o que ele quis mostrar é a realidade da presença de Deus. Da presença de Deus. São Paulo vai escrever em Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que sois o quê? Templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. E assim, ele dedica o templo, assim como também nós dedicamos as nossas igrejas, as nossas paróquias, os nossos santuários, porque retrata a presença de Deus. E por quê que isso? É claro que Deus é muito maior do que tudo isso. Mas no momento em que Jesus se encarnou, no momento em que Ele colocou a sua tenda no meio de nós, quando nós fazemos e dedicamos e consagramos as nossas igrejas, significa que é a presença de Deus no meio de nós. E serve para a gente rezar, para estarmos juntos em família, como aquela experiência do Cristo ressuscitado, que quando aparece, aparece no meio da comunidade.
Então a igreja, o templo onde a comunidade se reúne para rezar. Não sabeis vós, quando Jesus expulsou os vendilhões lá do mesmo templo de Salomão, esse templo que foi feito, Jesus pegou um chicote e purificou, porque estavam desvirtuando o verdadeiro sentido do templo. Não sabeis vós que a minha casa, a casa do meu Pai, é casa de oração. O templo como um lugar da presença de Deus, onde os fiéis se reúnem para rezar. Por isso o nosso respeito, o respeito pela casa de Deus, a presença de Deus, celebrar a presença de Deus no meio de nós. Esta é a grande verdade. A leitura do Evangelho de hoje é muito interessante. Jesus ele é criticado, questionado, né, sobre essas tradições, né, essas tradições que os judeus eles têm assim um complexo, né, um complexo de vários preceitos. Na verdade, ao todo são 613 preceitos que eles têm que observar, conforme a tradição que receberam dos antigos. Então tem que observar. E ai daquele era amaldiçoado, criticado, condenado, aqueles que não obedeciam esses preceitos. E aí um desses preceitos aí, lavar as mãos, enfim, todos os outros preceitos. É claro que Jesus, não é questão o simbolismo que está por trás. É claro que você vai fazer uma refeição, no mínimo tem que lavar as mãos. A higienização, isso é fundamental hoje. É claro que Jesus, os discípulos faziam isso, mas o que está por trás? O que está por trás é esse apego demasiado a esses preceitos que não ajudavam em nada o desenvolvimento espiritual do ser humano. Então Jesus é aquele que vem para reinterpretar e chama de hipócritas. Hipócritas. A palavra hipócrita, né, é aquele que usa máscara. Personagem, que faz personagem. É muito utilizado nos teatros antigos, ou seja, aquele que coloca uma máscara para interpretar um personagem. O que são os atores? Não interpretam personagens? Alguns atores interpretam personagens fantásticos, maravilhosos, educativos. Outros não vale nem a pena ligar a televisão para assistir o que estão fazendo, né? Mas assim, Jesus chama de hipócritas, porque este povo me honra, me celebra, me honra somente com os lábios, mas não com o coração. Me honra com os lábios, mas não com o coração. Então, o que está por trás de tudo isso que a gente tem que tirar uma lição para o dia de hoje? Jesus, ele detesta a hipocrisia e a incoerência. Às vezes nós assumimos atitudes, eu estou falando para nós cristãos, hein? Para mim, para você, para todos nós. Assumimos alguma atitude, né, que por fora deve ser até bonita, mas não é verdadeira. Retrata uma incoerência de vida. Jesus olha o coração. Jesus olha a intenção. Então esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está podre. Seu coração está podre, não é coerente. Então o que Jesus chama hoje para cada um de nós? Essa coerência de vida. Não adianta querer ser cristão para agradar ou para querer uma recompensa de Deus. Eu faço isso, eu sou bonzinho, eu pratico as minhas virtudes para conquistar algo de Deus. Não. Jesus vê. Os fariseus faziam isso, eles eram especialistas. Se tinha alguém, um grupo que cumpria a rigor, a risca, os mandamentos da palavra, os fariseus. Mas o que estava errado nisso tudo isso? Eles queriam comprar Deus. Eles queriam ser elogiados, ser beneficiados por aquela prática externa da fé. E Jesus não gosta disso. Jesus gosta daquilo que vem do coração. A coerência de vida. Esta é a verdadeira lição. Coloque a mãozinha no teu coração. Coloque a mãozinha no teu coração. Essas leituras nos permitem muitas orações. Uma reflexão pessoal. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por essa oportunidade de hoje recebermos a tua palavra. Salomão dedica o templo, dedica essa grande construção a Deus e faz sua oração. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Mas quão manchado é o nosso interior, o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas escolhas, a nossa falta de respeito pelo nosso próprio corpo, diante dos vícios, de todos os tipos, sejam da bebida, do cigarro, das drogas, das indecências, das imoralidades. Vamos purificando e manchando esse templo,
que um dia foi habitado pelo Espírito Santo e Ele está aqui. Perdão, Senhor, perdão pelas vezes que faltamos de respeito também com a nossa igreja, com a nossa paróquia, que falamos mal, que gastamos o nosso tempo falando mal dos ministros, dos sacerdotes, dos bispos, dos dirigentes, em lugar de nos comprometermos em fazer a nossa comunidade cristã crescer na fé. Perdão, Senhor, pela nossa falta muitas vezes de testemunho, que damos motivo para os outros falarem. Perdão, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo santo evangelho. O Senhor nos chama hoje também, muitas vezes, temos atitudes, Senhor, hipócritas, de incoerência. Te honramos, Senhor, muitas vezes com os lábios. Te honramos com os lábios, fazemos lindas orações, mas muitas vezes a nossa prática, o nosso dia a dia é carregado de mancha, de pecado, de indecência, de imoralidade. Perdão, Senhor. Esse evangelho é para cada um de nós. O Senhor vê a essência do coração. Transforma, Senhor, converte o nosso coração, para que possamos te honrar com os lábios, porque são externos, mas principalmente possamos te honrar com aquilo que vem de dentro para fora, com o coração, com a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.